Pai do Senhor, boa tarde aos irmãos do discipulado. Nós vamos fazer aqui um videozinho aqui com a lição de número 11. Estamos tendo muito impasse concernente às aulas e está ficando difícil a gente concluir. Então resolvi fazer assim um vídeo da aula. Se sábado a gente não conseguir, a gente faz outro vídeo e depois a gente marca uma aula presencial para a gente fazer um resumo da lição e fazer algumas questões para os irmãos, para a gente encerrar e passar para o pastor, já para ele marcar o dia da formatura. A lição que vamos estudar hoje é a lição número 11: o discípulo e os dons do Espírito Santo. Textuário, o texto bíblico diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. A introdução: os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual e capacita o crente para o serviço. Seu exercício é fundamental, tanto na adoração como na edificação da igreja. Eles podem ser classificados em três grupos. Primeiro, os dons de revelações, que está incluído o dom da palavra, da sabedoria e a palavra da ciência e discernimento dos espíritos. O segundo são os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de cura e operação de maravilha. O terceiro, os dons de inspiração, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São esses o texto que a gente vai abordar hoje. Nós estudamos a lição número 10. Voltando um pouquinho, a lição número 10, estudamos sobre o discípulo ou discipulado vivendo cheio do Espírito Santo, né? A gente viu algumas coisas de o que é ser cheio, o que não é. A gente viu sábado, na última aula que a gente teve. E hoje sobre os dons espirituais. Então, em primeira mão, o dom espiritual é classificado em três, né? São em três grupos, né? Que é, como já falou aqui, o primeiro grupo está excluído. Primeiro grupo, os dons de revelação, né? Que está incluído o dom da palavra, da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito Santo. O segundo são os dons de poder, que é fé, dom de cura e operação de maravilhas. E o terceiro, dom de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, isso acontece depois do batismo no Espírito Santo. Porque recebemos o batismo do Espírito Santo, então é manifestados os dons espirituais, que é dado através do Espírito Santo. Vamos ver por parte aqui. Primeiro ponto primeiro dom, o dom de revelação. São assim chamados porque concede ao crente poder para o saber. Ou seja, recebemos do Espírito Santo informações, revelação de forma sobrenatural, com a finalidade de tornarmos capazes de conhecer o pensamento divino e a intenção dos opositores da obra divina em certos momentos ou para fins específicos, né, que é o primeiro grupo destes dons, que é os dons da revelação, como eu falei, que está incluído a palavra da ciência, sabedoria, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Esses são os dons de revelação, né, que são manifestados depois que a pessoa é batizado com o Espírito Santo. Então, primeiro ponto, a palavra da sabedoria, que está incluído nesse grupo. A palavra da sabedoria da ciência é a capacidade de saber e de aplicar as revelações. São as principais virtudes e finalidades da sabedoria e da ciência. A capacidade de saber e de aplicar as revelações. A palavra da sabedoria e conhecimento dado pelo Espírito Santo capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis, né? Nos dá capacidade para a gente responder as palavras certas na hora certa. Nós vemos que aconteceu isso com Salomão. Salomão, uma vez,
ele foi levado diante de Salomão, duas mulheres que dormiam junto, e cada um tinha um filho. E naquela noite ali, uma virou por cima do filho e matou. Então naquela madrugada ela troca o filho, coloca o filho morto para outra mulher e fica com o filho da outra. Afinal, quando amanhece o dia, há uma briga, né, que as pessoas começam a discutir ali. Eles começam a discutir e mostrar que o filho é meu, o filho é dela, aquele rolo todo. Quando chega diante do rei, o rei agora usa o dom da sabedoria. Qual o dom da sabedoria? A manifestação dos dons. Claro que no Velho Testamento não era como são hoje, né? Deus usava as pessoas para momentos específicos, assim como atuou na vida de Salomão. E Salomão diz assim: vou resolver esse problema, traz uma espada, pega o menino vivo e vai cortar no meio. Quando ele vai cortar no meio, a mãe do menino diz assim: é melhor o menino vivo do que o menino morto, é melhor permanecer o menino vivo, meu filho vivo com ela, do que meu filho morto. Então, é a manifestação do dom da sabedoria realizada ali ao ponto que Salomão entende que a mãe é aquela que estava defendendo o filho, aceitando perder o filho, mas que ele ficasse com vida. Então vemos ali a manifestação da sabedoria de Deus na vida de Salomão. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo de número 17, a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, né, peça a Deus. Capítulo 4 de Tiago e o versículo de número 17. Vou ler aqui esse texto aqui para os irmãos, já que a gente está aqui falando por esse vídeo. 4,17 diz assim: refletir sobre isto, pois quem sabe quem deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Ou seja, se nós temos o dom da sabedoria, nós sabemos o que é certo e o que é errado, e a gente não faz, nós pecamos. Então o primeiro grupo está associado à palavra da sabedoria, né? Falar as palavras certas na hora certa. Também está nesse grupo também a palavra da ciência ou do conhecimento. Também não provém de habilidades humanas, não é adivinhação, fenômeno psíquico ou perceptivo ou telepático, né? E nem tampouco é resultado de um profundo conhecimento bíblico e teológico. A palavra da ciência é a revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certo momento da sua vida, com a finalidade de socorrer os seus e manifestar a sua glória e poder. A palavra da ciência e da sabedoria se completa. A primeira permite conhecer o segredo divino e a segunda leva o crente a aplicar corretamente o conhecimento revelado. Então, elas andam junto, esses dons, eles andam junto, tanto o dom da ciência como o dom da sabedoria. O segundo grupo o segundo ponto é discernimentos do Espírito Santo, ainda no primeiro grupo, né? O discernimento dos espíritos. Como as palavras da ciência e da sabedoria, o dom do discernimento, discernir os espíritos, é a capacidade sobrenatural do Espírito Santo que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro e o santo do pecador, o joio do trigo e especialmente a intenção dos corações. Aqui nós estamos falando aqui de uma suposição. Alguém olhar assim e dizer assim: eu acho que fulano é assim, pela forma de se vestir, pela forma de andar, então eu acredito que ele é dessa forma. Não, fulano tem a cara fechada, a cara feia, então ele é arrogante, ele é grosso. Fulano é sorridente, ele é uma pessoa carismática. Não tem nada a ver com isso. Aqui está falando de poder sobrenatural, onde Deus revela e discerne, faz com que a pessoa discerna quem é verdadeiramente a pessoa. Não somente em termos de caráter, como também em presenças malignas, né? Nós vemos um exemplo aqui no Antigo Testamento. O profeta Eliseu, homem de Deus, desmascarou o espírito de engano em seu servo que desejava tomar de Amã um talento de prata e 2 mudas de roupa. Aqui nós vemos a situação de Geazi, quando aquele homem vai lá para ser curado. Eliseu manda com que ele vá de 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Depois que ele dá o 7 mergulhos, ele quer agradecer a Eliseu. E Eliseu diz que não quer esta recompensa, disse a ele que pode levar os seus presentes. Só que a Geazi, que era um que andava, que era um discípulo de Eliseu, o que Geazi faz? Ele vai atrás daquele homem ali e diz ao homem que Eliseu mandou ele ir atrás dele, pedia uma muda de roupa.
alguns talentos de prata, porque chegou alguém lá precisando, e aquele homem agora tem com todo desejo para agradecer a Eliseu, claro que ele dá. O que acontece? Ele leva e esconde na sua casa. Quando ele chega lá perto de Eliseu, com a maior falsidade do mundo, Eliseu disse: "Não, tu foi." Ele disse: "Eu não fui a lugar nenhum." E na mesma hora, o Deus da revelação ali, Deus do discernimento, vendo ali a falsidade de Geazi, diz a ele: "Porventura não foi comigo o meu espírito quando tu fui lá?" E conta toda a história diante de Geazi. E a Bíblia diz que Eliseu disse assim: "A lepra que estava sobre Naamã agora cairá sobre você." Na mesma hora, Geazi ficou leproso. Então nós vemos aqui a atuação no Velho Testamento. É como eu disse, lá no Velho Testamento, eu disse na lição passada que essa manifestação só é atribuída a 3 classes de pessoas, que era sacerdote, rei, profeta e juiz. E antes dessas 4 pessoas era manifestada em tempo oportuno, diferente de hoje. Quem tem o Espírito Santo de Deus, é batizado com o Espírito Santo de Deus, pode ter esses dons manifestos em qualquer momento e qualquer hora, diferente do Antigo Testamento. Mas vamos lá. Outro exemplo está no Novo Testamento. Pegamos um velho e agora vamos no Novo Testamento. O Novo Testamento, que este dom é mais manifesto em todo o seu vigor, revelando o espírito mais maus e enganadores dos últimos tempos. Paulo enfrentou uma situação no qual precisou discernir os espíritos. Ele conheceu a origem daquela bajulação e expulsou o demônio em nome de Jesus. Os crentes precisam exercer este dom na atualidade, quando o espírito de mentira está em muitos lábios, tantos ou mais que nos dias dos apóstolos. Em Atos capítulo 16, versículo 16, se a gente observar aqui, nós vemos que aqui há uma manifestação demoníaca, né? Só que essa manifestação demoníaca, ela tenta enganar Paulo. Só que Paulo, ele pelo discernimento, pelo dom do discernimento, ele expulsa aquele mal. No capítulo 16 de Atos, versículo 16, diz o seguinte: "E aconteceu que, indo nós a um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa do espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguiu a Paulo e nos clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação." Nós vemos que essa jovem, ela tinha muita fama ali, porque ela tinha o espírito da adivinhação, ou seja, um espírito maligno estava sobre aquela jovem. E ela começou agora, quando ela viu os servos de Deus, já começou a dizer que eles eram servos do Altíssimo, começou a falar algumas coisas. Só que Paulo não recebeu aquilo como um elogio, como uma bajulação. Paulo, na mesma hora, repreende aquele espírito e aquela jovem é liberta. Quando aquela jovem é liberta, Paulo agora começa a sofrer perseguição, porque aquela jovem trazia dinheiro e recursos para aquela cidade. Mas o que entendemos aqui, muitas vezes, nem sempre as bajulações, alguém que bajula você, realmente é de Deus, né? Então só vamos saber isso se nós tivermos o dom de discernir, irmãos, dom de discernimento. Às vezes alguém bajula tanto e é mulher de Deus, é homem de Deus, mas é falsidade, é somente uma capa, é só naquele momento ali. Mas quem tem o dom de discernir, Deus mostra quem é ou não. O segundo grupo é o dom de poder. Falamos do grupo dom de revelação. O segundo grupo é o dom de poder. Os dons de poder são os dons da fé e os dons da cura e operação de maravilhas. Eles concedem ao crente meios para realizar obras espirituais entre os homens. Os dons de cura e operação de maravilhas. Os dons de cura são conhecidos como uma solução divina capaz de amenizar o sofrimento humano através da fé em Jesus Cristo. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina de Deus. De um modo sobrenatural, comunica saúde e força aos corpos afligidos. Foi uma das coisas que Jesus ele disse, né? Recebereis poder e semeeis testemunha, tanto aqui em Samaria como até os confins da terra. E ele disse ao discípulo que o nome deles, por ser demônio, curaria os enfermos. Hoje muitas pessoas levam a manifestação do Espírito Santo de Deus, ou o dom do Espírito Santo de Deus, para movimentos neopentecostal, onde o Espírito Santo não foi dado para isso, mas sim para exercer a vontade de Deus. Está totalmente fora do que nós vemos hoje em muitos cultos por aí afora. Então, todas as enfermidades estão sujeitas a este poder. Primeiro, Jesus deixou exemplo. Ele dedicou grande parte do seu ministério para curar enfermos. Portanto,
podia dizer ao seu discípulo: curai os enfermos. Então, esta manifestação, este poder foi dado à igreja do Senhor. Então, claro que nós, como que não é batizado, podemos orar pelo enfermo, mas muitas vezes quem é batizado no Espírito Santo, que tem esse dom, Deus usa através desse dom, ele tem o poder de curar instantaneamente, não a pessoa, mas o dom que Deus deu, né? Instantaneamente, diante daquela uma palavra dita, Deus pode usar aquela pessoa e curar o enfermo instantaneamente. Diferente da pessoa que ainda não tem o dom, não é batizado, ela pode orar e Deus pode até curar, mas o dom da cura, ele é curado instantaneamente, imediatamente. E Jesus, ele exerceu muito isso, mostrando que ele disse até uma vez que a gente ia fazer sinais maiores do que ele fez. Então, se ele fez tantos milagres, ele disse que a gente poderia fazer maiores, então nós podemos sim. Então Jesus tinha pleno conhecimento das condições dos homens sem Deus, o coração quebrantado, cativo de pecados, cegos espirituais, oprimido pelos demônios. Por isso ele disse em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviar curas aos quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos e dar a vista ao cego, e por liberdade os oprimidos, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor. É para isso que serve, irmãos, o Espírito Santo ou dons espirituais. Hoje estamos vivendo em dia difícil, onde os dons espirituais, eles servem para tudo, menos para isso, né? Muitas vezes estão usando uns cultos que exagerados e diz que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo, quando na verdade o Espírito Santo de Deus, ele foi dado à igreja para evangelizar, para trazer a palavra, para consolar a igreja, e não para estar acontecendo o que está aí fora. Então hoje está tudo ao contrário. Talvez a gente vê alguém pulando, sartando, a gente logo está cheio de Deus, às vezes está cheio de nada, né? Mas por causa do movimento, os pentecostais que estão aí afora, muitas pessoas agora acreditam nisso. Mas aqui no discipulado temos que ensinar o que a Bíblia ensina. Então a Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo é exclusivamente para evangelização, para proclamar o Evangelho de Deus, e não para estar pulando, saltando ou profetizando todo momento, mas sim está levando a palavra de Deus, colocando a mão sobre os enfermos, colocando a mão sobre os endemoniados, colocando a mão sobre aqueles que estão presos no pecado e libertar. É para isso que serve os dons espirituais, e não para uma comercialização que estamos vivendo nos cultos hoje, né? Denominado: eu sou fulano, é isso, aquilo, outro, e tantas coisas a mais, e levando uma bagunça dentro da igreja. Segundo ponto: como opera o dom de cura? A Bíblia apresenta os métodos utilizados no uso do dom de cura. Você pode vê-los, especialmente no ministério do apóstolo Paulo e Pedro. Nos casos de cura do paralítico de Betesda e de Enéas, tanto Jesus como Pedro usavam apenas uma palavra de ordem, sem oração, sem imposição de mãos. Em qualquer outra atitude, Jesus apenas ordenou: levanta-te, toma tua cama e anda. Pedro declarou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. Está em Atos capítulo 9, versículo 33 e 34. E também Atos 19, 11 e 12. Também Marcos 8, 23. E João capítulo 9, versículo 11 e 7. Então, é a diferença, né? Muitas vezes contando tanto arrumadinho. Às vezes a pessoa vai orar para um enfermo, é tanto show, né? Tanto espetáculo, e e na verdade não acontece nada. Aonde a pessoa que tem o dom da cura, ele não precisa muita coisa não. Em nome de Jesus está curado, e a cura ela é exercida imediatamente, irmão. Não precisa pular, saltar, patar bananeira, ficar rodando, fazer pirueta, não. É somente ministrar a palavra de Deus sobre aquela situação, e através do dom da cura Deus vai curar aquela pessoa. Hoje em dia vemos muito isso, né? Pessoas vai visitar alguém, é maior zoada, né? Maior zoada, aquele espetáculo todo, e não acontece nada, porque não é para isso que o Espírito Santo foi dado, e sim, ele foi dado para que o seu poder fosse manifesto em cada situação, e não em um movimento que a gente não entende nada. Operação de maravilhas. O dom, também chamado de operação de maravilhas, prodígios, sinais, são constituídos em manifestações espirituais do poder de Deus, que fogem às limitações humanas, são superiores e inexplicáveis. Ele demonstra o poder de Deus na realização das nossas miraculosas extraordinárias.
das coisas miraculosas e extraordinárias. Na operação dos poderosos sinais que envolvem milagres, o Supremo Senhor apenas usa a forma que Ele quer, as leis da força, por Ele mesmo criada em socorro dos seus filhos. Isso é um milagre, né? Então, nesse daqui, nós vemos aqui o poder, a manifestação de maravilha, né? Onde muitas coisas podem acontecer, principalmente quem ministra a palavra, né? Ele pode ministrar ali milagres ali, muitas coisas podem acontecer, uma manifestação, socorro de Deus pode acontecer na vida de muitos crentes através do poder da operação de maravilhas. Ainda falando sobre este grupo, nós vemos o dom da fé, né? Implica a capacidade espiritual e sobrenatural que conduz o crente a confiar em Deus, a fim de realizar proeza em nome do Senhor, né? Este dom da fé aqui não é a nossa fé comum, mas é algo sobrenatural, né? Que atua na vida daquele que exerce esse dom. Todos nós temos fé, mas o dom da fé ele só é atribuído àqueles que um dia foi batizado no Espírito Santo e recebeu esse dom, né? Não é porque é batizado que tem, ele tem primeiro também que receber da parte do Senhor. Existe a fé natural, né? Exercitada nas atitudes comuns do dia a dia, como tomar um ônibus, um avião, crendo que vai chegar ao destino. Todo mundo tem a fé natural. Essa é a fé natural. Também há fé para a conversão. Quando você creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, exercitou a fé que salva, né? Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, existe a fé natural e também tem aquela fé da salvação. Eu creio que Jesus é Salvador. Eu creio que Ele pode mudar a minha vida. Então você aceitou Jesus porque você creu. Exerceu esta fé. E a terceira fé é a fé da crença, né? Que se refere ao que... ou melhor, o fé da crença que é crer em Jesus Cristo, conforme está capítulo 16, Atos 16, 31. Quando a gente fala sobre a pessoa creu e aceitou Jesus como Salvador. Mas no caso do dom da fé, é sobrenatural, capaz de movimentar os dons de cura e operação de maravilha. Ou seja, quando esse dom é manifestado, acontece milagres, né? Uma pessoa que tem o dom da fé, ele pode fazer oração pelo enfermo e através da sua fé, o poder de Deus ser aperfeiçoado naquela pessoa. E muitas vezes não precisa nem da certeza daquela pessoa ali. Não precisa nem daquela pessoa acreditar. Através daquela pessoa que exerce o dom, Deus ele estabelece a sua cura. O terceiro grupo é os dons de inspiração, né? Dom de inspiração. Estes dons dizem respeito às virtudes do falar, não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. Primeiro que está nesse dom é o dom desse grupo, é o dom de línguas e de interpretação. A Bíblia faz menção das línguas estranhas como sinal do batismo no Espírito Santo, também como uma concessão especial, chamada de variedade de língua, ou simplesmente dom de línguas. Para que isso indique à igreja, é necessário que haja a interpretação. Caso contrário, só a pessoa que fala se edifica, né? Então, observamos que falar em línguas, irmãos, ela é uma edificação para a própria pessoa. Se a pessoa fala em língua o tempo todo e não há uma interpretação, não há nenhuma edificação para a igreja. Porque a língua estranha não edifica a igreja, edifica a pessoa só. Se você está orando e Deus toma você em língua, você está sendo edificado, mas você não está edificando ninguém. Então não adianta ficar dentro do culto, parar, e não vai fazer efeito nenhum a não ser para você mesmo. O dom de interpretar, portanto, complementa o dom da variedade de língua e deve seguir a sua manifestação para que toda a igreja seja edificada. Então, quando há o dom da interpretação, quando Deus usa alguém na dom de línguas e usa alguém na dom de interpretação, então a igreja agora ela é edificada, porque a língua ali é traduzida para aquelas pessoas que irão entender o que está sendo falado ali naquela manifestação do dom de línguas, né? O segundo ponto que está abordado nesse grupo dos dons de inspiração é o dom de profecia. Profetizar como dom é falar aos homens em nome de Deus, com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Grave bem isso aqui. A finalidade do dom de profecia é exortar, edificar, exortar e consolar. Ou seja, Deus não vai estar usando ninguém profecia para estar matando ninguém, irmão. A cova está aberta.
não vai passar de hoje, se não aceitar hoje vai morrer. Isso é chavões, irmãos, que não tem nada a ver com o que está na palavra de Deus. Pena que isso aí se alastrou, né, como uma praga, aonde as pessoas ficam usando isso. O profeta, se você não aceitar hoje vai morrer, se você não aceitar hoje a cova está aberta. Isso é um chavões. A finalidade da profecia é edificar, né, trazer edificação espiritual à pessoa, exortar, ou seja, corrigir a pessoa, chamar a pessoa a atenção e consolar, trazer uma palavra de conforto para aquela pessoa que está precisando. Deus, através da profecia, Deus pode utilizar essa pessoa, mas nunca ameaçar ninguém. Deus tomou um vaso e disse que se não aceitar eu vou morrer. A cova está aberta para eu morrer. Isso é conversa, irmão, é balela. Então, o que profetiza fala aos homens da parte de Deus. A profecia é o único entre os dons sujeito ao julgamento da igreja. Nós não pecamos, irmãos, em julgar o profeta ou a profecia, né? De repente o camarada ali, Deus usa um irmão, uma irmã, e começa a falar assim. Você pode muito bem no Senhor dizer assim: Deus, será que é tu mesmo? É tu que está falando? Será que é o Senhor mesmo, né? Hoje, infelizmente, encontramos alguns artistas, né, que a Globo às vezes está perdendo esses artistas, porque eles já são maquinados, são preparados. Tipo, ele começa a profetizar. Quando ele entende ali que vai alguém que vai julgar, o que é que ele vai dizer? É eu que estou falando, quem és tu? Quer que eu vá aí? Já vi muito isso. Quer que eu vá aí até você? Quer que eu chame seu nome? E começa agora a querer ameaçar as pessoas, né? Trazendo assim uma ameaça. Isso é Deus mesmo. E é Deus que está falando. Mas se é Deus mesmo, Deus não vai ameaçar ninguém. Deus vai dizer: Deus vai lá onde está você e vai revelar. Sou eu que estou falando com a minha igreja, e estou eu que estou falando contigo também. Então, mas muitas vezes você vai ver isso por aí afora. As pessoas dizendo assim: tá tudo duvidando que sou eu. Se eu quiser eu vou aí e revelo, não sei o que. Isso é conversa, irmão, fiada. Porque o Deus que nós servimos, ele vai lá mesmo. Se você no seu íntimo dizer assim: olha Deus, se é tu que está falando, faz isso. Olha, se é tu que está falando, acontece isso. Se é tu que está falando, vem até mim. Deus vai e fala com você. Deus não vai ficar de lado, do outro lado, com a faca na mão, ameaçando. Quer que eu vá aí? Se eu for aí, já sabe, né? Se eu for aí, entendeu? Não é dessa forma. Amém, Manilda? Não é dessa forma. Manilda está aqui pegando a parcelinha. Então, por que eu estou falando assim? Porque eu estou falando como se estivesse falando lá na classe, né? Então, o dom de profecia é para edificar, exortar e consolar, e não ameaçar ninguém. Quando o profeta ameaçador aí, é balela. Vamos lá. Outro ponto: fontes da profecia. O motivo que faz o dom da profecia sujeito a julgamento da igreja é, sem dúvida, as suas três fontes de inspiração: o espírito humano, o espírito imundo e mentiroso e o Espírito Santo. Existem três formas de o profeta exercer o dom de profecia. Primeiro, o espírito humano, ou seja, falar aqui que está no coração. Talvez eu gosto muito do pastor, eu gosto muito da missionária, eu gosto muito da irmã Neide, eu gosto muito do irmão Pedro, eu gosto muito da irmã Nilda, eu gosto muito dos irmãos. Quer que eu falar? Só palavra boa. Mas às vezes nem é Deus, nem é o demônio, é o cara mesmo, é o babão da história, né? Aí começa: não, porque mulher, eu tô contigo, eu tenho um plano na tua vida. Não é nada de Deus, é somente aquele jeitinho brasileiro, né? Aí às vezes nem é Deus, nem é o demônio, é o coração da pessoa que tá cheio de coisa boa pelaquela pessoa e só profetiza para ela. Então isso aí é uma das coisas que você deve julgar, se é Deus ou não. Às vezes a pessoa não é o demônio, nem é Deus, é do coração mesmo, né? Muitas vezes eu já vi muito isso. Alguém chegava, gostava da pessoa e chegava lá: homem, eu estou contigo, mulher, eu estou contigo. Teve um fato mesmo de uma jovem mesmo, toda desmantelada na igreja lá, a jovem estava viradinha, e o que acontece? Ela, um vaso lá, gostava muito dela, chegou lá, botou a mão na cabeça e: jovem, eu estou contigo naquele negócio. A jovem pegando os moços todinho da igreja, e o irmão dizendo que Deus estava no negócio, né? Aí eu tive que pedir para ele sentar. Eu disse: irmão, senta aí, porque eu sabia a história da jovem, eu não podia deixar aquilo ficar daquele jeito que estava. O vaso, quando terminou o culto, aí a gente foi seguindo, eles foi na frente, os dois, e teve um que fez assim: rapaz, tu me mata, tem vergonha. Então assim, não era Deus, irmão, também não era o demônio, era coisa do coração da pessoa. O segundo, que nós devemos julgar a profecia julgar a profecia sujeita a dúvida, porque também é espírito imundo. O diabo também ele entra aí, né? Às vezes o camarada está na igreja ali e o demônio ali, ele consegue entrar no coração daquela pessoa e trazer palavras que
muitas vezes são palavras boas, só que não foi Deus quem falou. Se você observar no livro de Ezequiel, capítulo 13, você vai ver que Deus fala a Ezequiel, dizendo, profetiza contra os falsos profetas, que fica profetizando mentira, dizendo que eu falei sem eu ter falado. Então, colocando coisas no seu próprio coração, criando vãs esperança, né? E muitas vezes o diabo, irmãos, ele usa também, ele traz também, ele entra nas brechas que os irmãos dão, principalmente nesses cultos que existe muita coisa. O diabo ali também, ele participa de muitos cultos como esse e termina trazendo, irmão, prejuízo espiritual, aonde não acontece nada que aquela pessoa falou, e o futuramente a pessoa se desviar e colocar a culpa em Deus. Então existe a manifestação humana e existe a manifestação demoníaca, aonde o espírito imundo ele pode também atuar em um dom de profecias, que não é dom, né? Estou usando essa palavra assim, mas não é dom. Ele pode usar alguém e fazer com que a igreja acredite que seja Deus que esteja falando, onde na verdade não é Deus. Eu sou descrente nessas profecias assim, olha, Deus está mandando dizer, se você não aceitar, a cova está aberta. Sou descrente nisso, irmão. Deus quiser matar, Deus mata, irmão. Depois você está ameaçando ninguém, não. Deus mata e pronto. Ele disse, Ana, quando ela louva o Senhor no capítulo 2 de 2 Samuel, 1 Samuel, né? A Bíblia diz que ela começa a louvar o Senhor e ela diz assim, que o Senhor é aquele que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Capítulo 2 de 1 Samuel, Ana quando louva o Senhor agradecendo a ele. Então Deus não precisa dizer a ninguém, irmão. Se tu não me aceitar, eu vou te matar. Se tu não me aceitar, eu vou abrir a cova. Isso é balela, isso é conversa mole, conversa fiada. Não acredite nisso. Não é Deus que está falando. Então, existe o espírito humano, o espírito maligno e existe o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é aquele que quando a manifestação dele acontece, o Espírito Santo de Deus ele vai no íntimo, no particular, coisa que ninguém sabe, só você sabe. Então, quando Deus ele vai falar com você, e Deus está usando a pessoa, dom de profecia, e é Deus que está falando, ele vai falar coisa que ninguém sabe, ninguém ouviu, você não contou a ninguém, você não disse a ninguém, somente no seu coração, Deus ele vai mostrar. Já vi muitas vezes chegar assim em situações de pessoas que dizem assim, eu vou para a igreja hoje, vai ser meu último dia, não vou ser crente mais. E não disse a ninguém, só disse no coração, eu vou lá, se Deus não falar comigo, eu estou saindo da igreja. Quando chegava lá na igreja, Deus tomava o vaso e assim, eu vi quando tu dissesse que hoje seria o último dia. E Deus fazer promessa e contar a história toda da pessoa e ali Deus ali renovar a promessa da pessoa. Isso é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus não vai falar coisa, irmão, do passado, não vai falar coisa que você disse, a mesma coisa que você disse não, ele vai falar coisa que você disse sim, mas que ninguém ouviu. Uma coisa que você disse no seu coração, porque o diabo ele só sabe aquilo que você fala. Se você não fala, o diabo não sabe. Se você pensa só, se você ora e não fala, o diabo não sabe, porque ele não tem o poder de onisciência, ele tem o poder de decidir, saber o que você está falando no seu coração, na sua mente. Só Deus que sabe. Então, se eu conto uma história no meu pensamento, no meu coração e não falo, então de repente vem à tona ali, é Deus que está usando alguém, e não é do coração da pessoa, nem é o diabo, porque o diabo não sabe o que está em nosso coração. Pô, eu estou pensando aqui alguma coisa agora, o diabo não sabe, ele não consegue entrar, ele só vai saber, até que eu estou falando aqui, ele só sabe depois que eu falo. Até eu falar, ele não sabe de nada. Então deve ser julgado sim, por causa dessas três coisas: a manifestação humana, a manifestação demoníaca e uma manifestação do Espírito Santo. A profecia oriunda do espírito humano são possibilidades. Você encontra especialmente no seguinte texto de Jeremias, capítulo 23, você pode ler aí para a gente perder tempo, 16, 21 e 25, né? E fala exclusivamente de um profeta que disse que a profecia era de o povo passar 70 anos, e ele começou a profetizar dizendo que não é 70 anos, que era somente 2 anos, né? Ele disse, não, você vai passar 2 anos, nem se preocupe, que você vai voltar com 2 anos. E aconteceu, Deus matou o falso profeta e disse a Jeremias, profetiza que é 70 anos, e diga ao povo que pode ir lá orar pela terra, as suas filhas, seus filhos podem casar com o pessoal de lá, porque vai ser 70 anos, não é 2 anos não. Então, isso é coisas que tem no coração. A pessoa tem um coração bom, gosta de fulano, e tenta ali querer amenizar o sofrimento da pessoa. Aí diz, Deus mandou dizer a você, Deus mandou dizer nada. É somente coisa do coração. Que também não é um pecado, mas também não é bom fazer, porque você está alimentando uma esperança que não existe, que não vai acontecer. O dom da profecia não é um método humano de adivinhar a sorte.
e de prever o futuro, nem de tornar realidade os desejos dos crentes, que eu falei agorinha. A pessoa começa a massagear o coração. Às vezes vê fulano chorando, aí fala, eu tô contigo. Às vezes o cara tá chorando porque alguém morreu ou perdeu alguma coisa. Mas na cabeça daquele profeta, daquele pregador, pensa que a palavra que ele tá falando é porque a pessoa tá chorando. Então existem várias formas de acontecer, que às vezes a gente olha para a pessoa chorando, e a pessoa está chorando porque está passando por alguma coisa, está chorando porque está sentindo a presença de Deus. Mas o profeta lá, esperto, que queria fazer o quê? Ele vai levar a profecia ou a profetada da parte dele. E dá errado, né? Então, a profecia do espírito imundo, cuja preocupação é imitar as obras de Deus e usar o espírito de adivinhação e lisonja, pode muitas vezes passar desapercebido pela sutileza da sua manifestação. É preciso estar em sintonia com Deus para não cair no engodo de Satanás. A Bíblia conta a história de o profeta velho e o profeta novo. A Bíblia diz que Deus disse ao profeta novo: vá lá, profetize contra o altar, não volte pelo mesmo caminho, não pare, não coma, não beba, nem salde ninguém, venha-se embora. Isso foi a palavra de Deus ao profeta novo. Ele foi, fez o que Deus mandou. Quando ele vinha voltando, uns filhos de um profeta velho disse assim: ó, tem um profeta lá que profetizou para o altar e foi embora. Aí ele fez assim: porque qual o caminho que ele foi? Por tal caminho. A Bíblia diz que ele foi atrás daquele profeta novo. Quando ele chegou num lugar, o profeta novo estava sentado descansando. E o profeta velho fez assim: eu também sou profeta, e Deus me disse que você voltasse e comesse e bebesse e descansasse lá em casa. Foi Deus que me disse. Mas observe, o que foi que Deus disse primeiro? Vá, profetize e não volte para o mesmo caminho, não salve ninguém, não fale com ninguém, nem come nem beba, e volte para o seu lugar. Como é que Deus agora contradiz? O que acontece? A Bíblia diz que aquele jovem ouve a profecia daquele profeta velho e volta com aquele profeta velho. Vai para lá, come, bebe. Quando ele volta, vem 2 animais e mata aquele jovem no caminho, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Então devemos ter cuidado, irmão, para que a gente não tome decisões orientadas por profecias. Quem orienta o crente é a palavra. A palavra de Deus que orienta o crente, não profecias. Não tome direções da sua vida de fazer alguma coisa porque o profeta disse, o profeta mandou, mas Deus mandou ficar. Não, o profeta disse agora que Deus disse a ele que é para você ir. Então você vai terminar tendo prejuízos por causa dessas profetadas que eles por aí. Existe muita gente engarranchada por causa, só vive na casa do Maria profeta, Zé profeta, João do Monte, Pedro do Monte, e é tanta coisa lá que só vive atrás de profetagem, só vive engarranchado, só vive desmantelado, porque a vida não muda, mas só vive recebendo profecia, mas a vida é troncha, sem compromisso com Deus. Se ele voltar agora vai tudo para o inferno, mas é muita profetada, e infelizmente tem muitos crentes que vão para esse caminho. Então, como a gente está no discipulado, então cuidado com esse caminho, porque só vai prejudicar a sua vida espiritual, só vai desmantelar você, e você vai ter prejuízo futuro. Escuta o que estou lhe dizendo. Cuidado com esses profetas mentirosos, que vem todo arrumadinho profetizando em tantos cantos, em montes, em vigílias, em ciclo de orações, em igreja, no meio da rua, na casa, né? Porque muitas vezes tem as casinhas dos profetas que os irmãos só vivem lá. Cuidado, meu, que isso é só embaraço. E também é profecia do Espírito Imundo, né? E também é o propósito do dom da profecia. Veja o propósito. Sendo o propósito do dom da profecia, em primeiro lugar, o dom da profecia, o propósito dela é edificar a igreja. Edificar. Como eu falei aqui, é natural que o melhor lugar para ser exercido seja no local onde os crentes se reúnem para adoração. Eu acho interessante que existe muitos profetas em monte, né? Existe muito profeta na casa do povo, mas não existe profeta na igreja. Na igreja ninguém vê os profetas, mas leva para o monte para tu ver, é profetizando de todo jeito, mas na igreja ninguém vê, né? Eu sempre visei isso. Eu sempre tive muito cuidado com isso desde os primeiros passos da minha vida na igreja, porque essas coisas só acontecem por aí afora, mas dentro da igreja local ninguém vê o profeta sendo usado. Mas leva para um monte para tu ver, que ele profetizava, se tiver 50 pessoas, ele profetiza para 50, sai botando na mão de um e outro, na mão de um outro, na mão de outro, na mão de um e outro, e depois tá aquele rolo todo e sai o povo tudo desmantelado, e acabando o casamento, fazendo o casamento, e aquela bagunça, né? Mas é Deus, aí bota a culpa em Deus. Então, em primeiro lugar, o papel da profecia ou o propósito é edificar a igreja, né? Então, se você é profeta, profetiza a sua igreja, meu filho. Dê lugar lá para o presbítero ver você profetizando, Deus usando você.
mas só quer profetizar nas casinhas, com as portas fechadas, só quer profetizar na casa da irmã Maria, na casa da irmã José, na casa da irmã Fulano, só quer profetizar no monte, mas na igreja ninguém vê esses profetas, né? Vamos lá. A outra finalidade, além de ser para edificar, é para ensinar. Veja, para as finalidades de ensinar, instruir e dirigir, uma vista à perfeição, o momento dos santos. Deus mesmo deu à igreja apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Então veja, para as finalidades de ensinar e instruir e dirigir com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Deus mesmo deu igreja, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Ou seja, pastores, líderes da igreja não podem ser dirigidos por profecia, irmão. Não, o vaso disse que é para fazer assim. Quem dirige, Deus deu você lá para dirigir. Então, se Deus colocou você para dirigir, é você que tem que exercer essa função. É você que deve exercer aquilo que Deus colocou para você administrar. Mas existem muitos líderes que só vivem atrás de profeta e arrumam um bocado de profetada. E a obra do Senhor muitas vezes sai mingando, sai se acabando, e os profetas lá metendo pau e só elogiando o cara, e o cara pensando que está fazendo a coisa certa, e é Deus mesmo, e na verdade ele está somente perdendo, porque em vez dele ser orientado por Deus, está sendo orientado por profeta ou profetadas, que eu chamo. Então, o dom de profecia não é para doutrinar a igreja, tá? Deus não vai tomar vaso nenhum para doutrinar a igreja, para trazer doutrina para a igreja. Não, senhor. A igreja tem pastor, tem presbítero, tem apóstolo, tem evangelista, tem obreiro na sua casa, do ministério, né? Porque o ministério mesmo formado, ele forma de presbíteros, evangelista e pastores. Aí, esses são os ministérios. Daí para baixo são obreiros, né? Apesar que estão mudando tudo hoje. Mas amém. Então, Deus não vai usar ninguém profecia para dizer o que o pastor deve fazer na igreja. Deus é quem vai orientá-lo. Então, o dom de profecia não é para doutrinar a igreja, instruir o pastor, nem dirigir a vida do crente, e sim para informar, dar a entender pelo Espírito, deixando as decisões com cada um segundo a medida da fé. Aqui tem alguns pontos que está dentro do dom de profecia, que diz assim: a disciplina do dom da profecia é uma bênção quando usado com a disciplina que a palavra de Deus recomenda. Todos podem profetizar. Toda a igreja, irmão, pode profetizar, né? Paulo falando isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Só que existe, irmãos, uma ordem, né? Uma ordem. Já tive ciclo de oração uma vez, muitos anos, isso, que desceu Jesus, desceu Deus e desceu o Espírito Santo. E chegou no ciclo de oração, aí um fez assim: eu sou Jesus. Aí o outro: eu sou Deus. Aí o outro: eu sou o Espírito Santo. Aí a irmã dirigente fez assim: sobe os três, porque o céu ficou com quem? Abandonado. E ali aqueles profetas ali foram envergonhados. Por quê? Não era Deus, irmão. Não era Deus. Que bagunça, né? Então veja, em cada culto apenas 2 ou 3 devem profetizar. 14:29 de 1 Coríntios. 2 crentes não podem profetizar ao mesmo tempo, pois cria confusão e deixa dúvida sobre quem Deus está usando. Outra coisa, irmão, se eu estiver ministrando a palavra, quem estiver ministrando a palavra não pode levantar profeta, certo? Se eu estiver ministrando a palavra naquela hora, não pode, porque a maior profecia é a Bíblia. Então eu já estou sendo usado na profecia. Então não pode usar. Se levantar profeta e eu, Eliel, presbítero Eliel, estiver pregando, eu mando sentar, porque está fora da palavra. Eu nunca vou parar de pregar para profeta profetizar, certo? Pode ser quem for. Eu vou mandar ele sentar. Senta aí, meu irmão. Daqui a pouco o senhor profetiza. Porque tem que haver ordem e haver decência. Então, quando não é essa ordem, o culto fica bagunçado. Se um crente estiver profetizando e o segundo começar a fazer também, só vai criar uma competição entre profetas. A ordem é o segundo não iniciar antes que o primeiro termine. E se fizer, que o primeiro se cale. O ensino que até 3 pode profetizar um após outro, nunca ao mesmo tempo, pois Deus não é Deus de confusão. Já vi muita coisa, irmão, já vi muita coisa por aí.
né? E aquela profetada e aquele rolo todo, e os vasos brigando, e Jesus brigando com Deus, e aquela bagunça. Se você não vê, você vai vir. Então quando você vê isso, pense de uma coisa: Deus não está ali. Deus não está ali. Um dia eu estava pregando numa igreja, Córrego da Gamileira, faz tempo. E eu comecei pregando, tal, Deus abençoando, o culto, o fogo pegando. De repente na pregação eu dei uma paradinha para dar uma respirada e continuar pregando. Desse intervalo, o vaso levantou-se. Estou presente, esse irmão. Senta aí, irmão. Quando eu acabar de pregar, o Senhor profetiza. Acabou com o culto, aquele irmão ficou ali todo morgado, mas Jesus tomou conta do culto e levou. Quando terminou o culto, ele ia falar comigo. Falei: irmão, eu tinha uma palavra de Deus para o senhor, e o senhor mandou interrompeu, botou a mão em Deus. Sim, profetize, irmão. Profetize. Porque, irmão, a profecia é uma coisa consciente, né? Deus não vai usar ninguém inconsciente. Quem usa a pessoa inconsciente é Satanás. Deus, antes de Deus lhe usar, Deus vai mostrar a você e revelar a você o que você vai fazer. Então não existe uma profecia inconsciente. Quem usa a pessoa inconsciente é o diabo. Um momento. Quem usa a pessoa inconsciente, irmão, é o diabo. Deus usa você consciente. O diabo que toma a pessoa, possui a mente, e a pessoa fica inconsciente. Deus não. Deus usa você consciente. Então, Deus vai revelar a você. Você pode entregar a profecia de qualquer forma, né? Por isso que às vezes eu sou criticado. Mas você vê, alguém entrega a profecia rodando, outro pulando, outro saltando, outro marchando, quebrando o laço. Aquilo não quer dizer que Deus está mandando fazer aquilo. Você pode profetizar do jeito que você quiser, porque a profecia já foi revelada para você. Se Deus não usa profecia, quem Deus usa profecia sabe muito bem que a revelação já veio. E você agora vai somente entregar. Agora você entrega rodando, pulando, saltando, batendo bananeira, correndo, gritando, batendo palma. Entregue como você quiser, meu filho. Agora não venha dizer: não, Deus mandou entregar marchando, Deus mandou entregar pulando, Deus mandou quebrar o laço. Se você me mostrar na Bíblia, aí a gente discute. Mas se não, não tem como discutir, né? Mas vamos para frente. A prova de ser espiritual e profeta é aceitar o que diz a Bíblia Sagrada, né? Ou seja, que haja decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 e o 40. Tem que haver ordem, irmão. Se não houver, Deus não está nesse ambiente. Então concluímos, irmão, essa lição de número 11, falando sobre os dons do Espírito Santo. Então que possamos buscar o batismo, quem não é batizado, e que depois pedimos a Deus os dons espirituais, porque é para a igreja. Que esse dom seja manifesto na igreja do Senhor através de nós. Então que Deus abençoe vocês. Leia, escuta esse vídeo. Veja uma hora que você puder para estudar, ver ele de uma forma que você tiver um tempo, porque é uma aula para que a gente não pode perder também, para que a gente possa aplicar no dia da revisão coletiva aqui de todo o texto. Amém? Próxima lição, se a gente não tiver daqui para lá, vai ser o discípulo e o fruto do Espírito. Vamos ver que fruto do Espírito é uma coisa e dom é totalmente outra coisa diferente. Deus abençoe em nome de Jesus.